Agora, não cortamos esta parte do vídeo, mas daquela mesma entrevista política com Trump que foi lançada esta manhã, a entrevistadora perguntou-lhe diretamente sobre a Venezuela. Vai entrar lá? E ele descartou, disse, bem, eu certamente não vou dizer-lhe isso. E então ela diz, bem, mas e o Maduro? Vai haver uma mudança de regime? E ele hesitou por um segundo e só disse que os dias dele estão contados. E então quer dizer o quê? Ele não quis ir além. Ela tentou insistir um pouco mais, então a conversa se resumiu a isso. Era só isso que Trump falava. Mas é a segunda vez que ele publicamente diz os dias de Maduro estão contados, dando a entender que, pelos meus telefonemas e o poderio militar lá fora, ele fará algo. Porque o verdadeiro problema é este, e gostaria que avaliasse os prós e os contras disto da perspectiva de Trump. Quando ele continua a dizer isto e tem todo este poder de combate lá fora, se ele fizer o que sugere agora, que é desistir e recuar, arrisca-se aparecer um tolo e que Maduro, com suas danças esquisitas e provocações a Trump, possa sair por cima, e me preocupa que Trump pense, não vou deixar que ele me faça de bobo, então prefiro uma ação cinética a simplesmente recuar. Como você acha que isso vai se desenrolar, não? Bem, você apresentou todos os pontos corretos, e pode ser que o ego dele o impulsione todo o processo de decisão. Isso é sempre uma possibilidade. Muito do que acontece em Washington está hipotecado ao ego. Ainda estamos na Europa e no Nordeste da Ásia, 80 anos após o término da Segunda Guerra Mundial. Por que ainda? É porque precisamos desesperadamente estar lá por razões estratégicas, vitais aos Estados Unidos? Não, absolutamente não. Estamos impedindo o surto iminente de guerra entre esses vários países que poderiam engolir o mundo? Não, isso é tudo bobagem. Então, acho que o que ele precisa fazer é dizer francamente, sabe, eu faria o quê? Sabe, eu sempre falo sobre os fireside chats. Havia só, acho, 6 ou 7 deles. E eu não sou apoiador do FDR de jeito nenhum. Mas as conversas ao pé da lareira eram eficazes, onde ele se sentava e falava no rádio de uma forma muito... qual seria a palavra certa? Em termos muito calmos, que sem pretensão, e dizia, eu considerei a questão e é isto que decidi fazer e é por esta razão. Bom, eu acho que ele teria mais sucesso do que ele próprio pensa. E se alguém quiser pressioná-lo sobre isso, ele disse, bem, eu pensei sobre Maduro e acho que a Venezuela provavelmente merece melhor, mas não tenho certeza de que removê-lo à força produzirá o resultado que gostaríamos de ver. Quero dizer, há formas de colocar as coisas. E se você disser algo assim, as pessoas vão te dar mais atenção porque vão dizer, bem, ele pensou bem, mudou de ideia. Que seja, né? Traga as tropas para casa, esqueça, todos, sabe... Essa nova estratégia de segurança nacional saiu. Tenho certeza que você vai querer falar sobre isso. Não é bem uma estratégia, né? É apenas um documento com muita coisa lá dentro. Mas, dito isso, uma das coisas que ele quer fazer é nos focar no hemisfério ocidental. Não tenho objeções. Sou 100% a favor, mas focar no hemisfério ocidental não precisa envolver a invasão de um país do tamanho da Venezuela. Sabe, estabelecer suas credenciais como uma potência do Ocidente. Hemisférico não exige isso, então estou um pouco menos preocupado com todo esse assunto do que talvez o presidente Trump e seus conselheiros. Mas acho que ele se beneficiaria de simplesmente dizer algo parecido com o que mencionei. E, sabe, Maduro, quantos Maduros existem por aí? Provavelmente há muitos tipos de Maduro. Sabe, você não vai mudar a cultura, o pensamento e o comportamento político naquela parte do mundo. Então, o que te faz pensar que a remoção de um homem vai fazer alguma diferença? Eu pensei que aprendemos essas lições a duras penas em lugares como Vietnã, Iraque, Afeganistão, Panamá. Líbia, só mais um para a lista. Acho que ainda não. Pelo visto, não. E quero abordar um pouco isso com a estratégia de segurança nacional. Porque você e eu falamos brevemente ao telefone ontem à noite, né? E acho que tínhamos uma visão parecida. E eu me pergunto se você poderia compartilhar com nossa audiência aqui que há muitas boas ideias. Você acabou de mencionar algumas e conceitos úteis, mas não é uma estratégia de fato. E eu me pergunto se você pode explicar o que é uma estratégia, se não é apenas este documento chique com uma capa legal. Se não é isso que é, o que seria de fato uma estratégia? Bem, eu já escrevi muito sobre esse assunto, como você sabe. Eu acho que podemos dizer certas coisas sobre o que a estratégia delineia os seus interesses estratégicos. Ela identifica aqueles interesses estratégicos que são os mais importantes ou vitais. Depois
fala sobre a forma como planeamos defender, proteger e garantir esses interesses. Isto não é puramente militar, é também comercial. O presidente Trump embarcou nesta dramática campanha de tarifas, que, na minha opinião, deixa muito a desejar. Mas ele compreende que existe uma ligação entre o que é importante a nível econômico, comercial e militar. Então, por que não consideramos o seguinte? Vamos defender a América em primeiro lugar. Isso é certamente algo que foi sugerido no documento e que deveria ser. Digamos, em primeiro lugar, que há X pilares nesta narrativa de segurança nacional. Vamos defender a América em primeiro lugar. Vamos reservar o uso do nosso poder militar para a proteção dos Estados Unidos e seus interesses vitais. A maioria deles está no hemisfério ocidental, mas nem todos estão, né? Não vamos comprometer nosso poder militar além do hemisfério ocidental mais, e não vamos tentar exportar a democracia à força, certo? Como garantimos o país? Bem, temos que garantir nosso acesso a certas coisas. Quais são elas? Temos que ter acesso ao alto mar. Todo mundo faz se for fazer comércio. A maior parte do comércio, quase 90%, é no mar. Temos que proteger a atmosfera. Precisamos de acesso ao espaço. Todos agora querem acesso ao espaço por razões que não precisamos detalhar, mas oferece oportunidades de comunicação e comércio que de outra forma não existiriam. Então precisamos tomar algumas medidas com o nosso aparato militar, porque ele cresceu desproporcionalmente às nossas necessidades. Não falo dos soldados, marinheiros, pilotos e fuzileiros. Provavelmente temos poucos desses, né? São os que se mobilizam, lutam e agem. Estou falando sobre este enorme custo, os números inchados de generais e burocratas. Eles precisam ser expurgados. Precisamos de um novo plano de comando unificado que reduza o número de comandos unificados regionais. Precisamos preservar nossa base industrial. Temos que identificar as capacidades industriais específicas de que precisamos. Temos linhas de comunicação científicas que precisamos proteger, não apenas as geográficas. E, precisamos fechar as bases no exterior em outros países sem propósito estratégico. E quando modernizarmos nossa força, ela terá que ser uma força diferente, certamente diferente da que temos hoje, com raízes na Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria. Então, precisamos de forças de alta letalidade e baixa densidade. Não podemos arcar com estas formações e unidades enormes, caras, da era industrial, de metal pesado e forças navais e assim por diante que temos que Washington adora comprar. Então, essas são as coisas que eu teria procurado numa estratégia de segurança nacional. Eu não cheguei a ver essas coisas. Pausa. O que eu vi foi, pausa, nós precisamos, de alguma forma, deixar a Europa decidir o futuro dela. Claro, devíamos ter saído de lá nos anos 90. Se tivéssemos feito isso de forma inteligente, teria sido um processo de europeização que se estenderia por 4 ou 5 anos, mas isso nunca aconteceu. Ninguém pensou nesses termos. Estávamos tentando readequar a aliança da OTAN para ser usada contra pessoas em todo o mundo. Isso, francamente, nunca esteve no interesse dos povos europeus. Portanto, todas essas questões precisam ser abordadas e eu não discordo do que ele está dizendo a respeito da OTAN. Eu achei que devíamos ter saído de lá há muitos anos, e a ideia de que os europeus vão logo brigar entre si, qual é? Isso é só estúpido. Os europeus, no geral, como populações educadas, estão em melhor situação do que nós. O europeu médio tem uma compreensão muito melhor do mundo, eu diria, do que o americano médio. O nosso sistema educacional, de fato, nos tem falhado de maneira terrível. E, novamente, este é um aspecto extremamente crítico da nossa estratégia nacional. O que é que vocês estão realmente fazendo pela educação nos Estados Unidos? Como dão um caminho ao emprego? E o que preparam as pessoas para o futuro? Eu gostaria de ver todas essas coisas juntas, né? Em vez de pedaços e partes que soam bem. É assim, nós temos que deixar os europeus cuidarem do seu próprio negócio. Bom, isso é ótimo. E depois, o que mais, Isso foi quase um fluxo de consciência. Mas no final faltava um plano de ação. Certo, e essa é uma das maiores questões, mas quero focar em algo que você mencionou, pois saiu uma informação hoje que eu acho merece ser examinada, e isso é sobre como modernizar nossas forças. Então, só para situar, nos anos 2000, eu estava ainda em serviço ativo, né? Fui designado para os sistemas de combate futuro, sobre os quais já falamos muito, e que muitas pessoas sabem que foi um desastre completo, etc.,
O conceito era bom, vamos modernizar a força, temos este, período para o fazer. Se tivéssemos feito bem, teria sido ótimo, mas um dos grandes problemas que tivemos, e vou focar-me neste, foi com a inteligência. Dissemos, sabe de uma coisa? Teremos inteligência perfeita no futuro, então estamos projetando essa força em torno disso e teremos todas essas capacidades técnicas e teremos essa força interconectada com meios de comunicação, basicamente será perfeito. E mesmo na época eu dizia, isso nunca vai acontecer. Se você o baseia na perfeição, você está nos preparando para um campo de batalha onde vamos perder um dia. Bem, eu me pergunto se algo semelhante não foi anunciado esta manhã pelo secretário de Defesa Pete Hegseth, quando ele fez este anúncio sobre o que a IA vai fazer para as nossas forças de combate. O futuro da guerra americana já chegou e se soletra IA. À medida que as tecnologias avançam, nossos adversários também progridem. Mas aqui, no Departamento de Guerra, não ficaremos de braços cruzados. Sob a liderança do presidente Trump, a América vai liderar esta transformação tecnológica, revolucionando a forma como vencemos. E é por isso que hoje estamos lançando Genai.mil. Esta plataforma coloca os modelos de IA de fronteira mais poderosos do mundo, começando com o Google Gemini diretamente nas mãos de cada guerreiro americano. Ora, claro, né? Você literalmente escreveu o livro, muitos livros, né, sobre como reformar, reorganizar e transformar sob fogo, etc. Toda a força, a estrutura, a doutrina e tudo mais. Quando ouço apenas vamos pegar a IA e revolucionar como vencemos, fico um pouco nervoso com isso. O que você acha? Há um autor, Arthur C. Clarke, que escreveu um conto chamado Superioridade, e a história se passava numa galáxia muito, muito distante. E existiam dois sistemas planetários que estavam em guerra entre si. Um sistema planetário contratou alguns cientistas geniais e investiu praticamente tudo o que tinha numa super-arma. O outro planeta não tinha tanto super-genios assim. Eles olharam para o que tinham, melhoraram, expandiram, experimentaram, mas acabaram indo para a guerra com uma diversidade de capacidades, nem todas iguais ou sequer próximas do que o seu oponente tinha. No fim, a super-arma entra em combate e falha, e o planeta que adotou uma abordagem mais prudente acabou gastando menos dinheiro, foi mais pensativo, maximizou os recursos que tinha à disposição, o que estava pronto para ser usado, finalmente vence a guerra. Eu acho que o secretário Hagel devia ler Superioridade, de Arthur C. Clarke. Agora, por que ele está fazendo isso? Isso é outra questão. Tudo em Washington é um buraco negro financeiro. Todos em Washington querem aderir a algum programa que garanta dinheiro para eles, seus eleitores e seus doadores de forma permanente. Então, tenho certeza de que este novo programa de inteligência artificial terá milhares de lobistas, pessoas de várias corporações e também membros das Forças Armadas, todos lá com as mãos estendidas para pegar todo o dinheiro que cairá do balde que está cheio de dinheiro. E eles farão o que estiver ao seu alcance para maximizar seus lucros, e o que eles produzem é uma incógnita. Quantos bilhões de dólares desperdiçamos no sistema de combate futuro até que, finalmente, o secretário Gates interveio e o eliminou? E, graças a Deus, ele o cancelou. Ele também cancelou algo chamado Veículo de Combate Expedicionário no Corpo de Fuzileiros Navais, que era uma tentativa de construir o veículo impossível, que seria leve, rápido e anfíbio, proteger todos nele, e poderia ser lançado no mar a 30, 40 milhas de distância e rastejar para a praia furtivamente à noite ou algo assim. Foi uma farsa completa, não tinha chance de sucesso. Na maioria das vezes, essas coisas prometem algo que não pode ser cumprido, que é quebrar as leis da física. Ora, eu não sei os detalhes, mas isto é mais um exagero da IA. E agora, muitas pessoas no mercado, que são muito familiarizadas com a inteligência artificial, estão chegando à conclusão de que esta bolha está prestes a estourar. Algumas pessoas acham que já começou. Por outras palavras, as suas expectativas sobre o que a tecnologia vai produzir e o resultado real, não são os mesmos. E, portanto, leva tempo, e você precisa experimentar, e você precisa agir devagar, e agora não é a hora de gastar suas economias em uma coisa só. A outra coisa é que, ao contrário do passado, há muito trabalho de inteligência artificial do setor privado sendo feito. No passado, tínhamos que financiar toda a P&D através do Departamento de Defesa. Não precisamos mais fazer isso agora.
Então vamos ver o que o mercado pode suportar. Vamos ver o que o mercado produz. Não vamos atrelar nossas esperanças e aspirações inteiramente a sonhos efêmeros, que podem se revelar completamente sem fundamento. E uma das coisas que me preocupa sobre tomar as decisões certas sobre isso, vou mostrar-vos um nível muito granular de tomada de decisão que está a sair do Pentágono agora. Então, novamente, em contexto 4 anos de guerra entre a Rússia e a Ucrânia e voltando a 2020, com a guerra Azerbaijão-Armênia, onde os drones realmente ganharam destaque pela primeira vez em como mudaram a guerra de manobra no terreno e tudo o que aconteceu desde então. À luz disso, estou preocupado com este artigo que saiu no Military Times na segunda-feira. Diz que o foco do secretário de Defesa são 300 mil drones, um acúmulo que nos diz o que ainda precisamos fazer. Mas então você olha os detalhes que você mencionou há pouco, aproximadamente 30 mil desses drones serão entregues até julho de 2026, seguido por um aumento para mais de 200 mil unidades por volta de 2027. Agora, Doug, há algumas outras manchetes que poderíamos mostrar aqui de alguns dos outros, tanto do lado ucraniano quanto do russo. A Rússia produz cerca de 2 milhões por ano atualmente, né? E a Ucrânia, ela está na mesma faixa, mas com cerca de 100 mil por mês. E dizemos que os Estados Unidos, com todas as nossas capacidades e o resto daqui a 1 ano e meio, chegarão ao nível que eles têm por alguns meses, né? O que isso diz sobre nosso foco e se realmente entendemos a natureza da guerra moderna? Bem, a Rússia está em guerra. E como resultado, eles vão apostar forte no que funciona, vão reforçar o sucesso. Então, o que quer que estejam a produzir é testado em campo, estão confiantes, sabem que fará um bom trabalho. Não estamos em guerra e não tivemos a oportunidade de testar tudo exaustivamente em campo. E em vez de depositar todas as suas esperanças e recursos em apenas 1 ou 2 cestas específicas, poderia ser mais prudente agora implementar aquilo que já se provou eficaz em menor escala, antes de realizar um investimento muito, muito substancial. Isso já foi feito antes. Se voltarmos ao período entre guerras, tanto os soviéticos quanto os alemães, nos anos 20 e 30, se envolveram em muita experimentação. Parte disso foi conjunta até 1932. Os soviéticos se beneficiaram enormemente e os alemães também, eu diria. O resultado foram 2 forças imperfeitas, mas anos-luz à frente de tudo no Ocidente. Mas passou por um longo processo de experimentação, de tentar e falhar, escolher o que funciona, abandonar e descartar o que não funciona e evoluir continuamente. É onde precisamos estar. Eu me sentiria muito mais confortável se fizéssemos isso com soldados, marinheiros, aviadores e fuzileiros navais reais. Sabe, eu trabalhei para o secretário da Marinha ou para o seu gabinete anos atrás. Uma das coisas que nos disseram parceiros em Iowa é que os marinheiros da Marinha dizem: o que realmente precisamos a bordo deste navio são espingardas. E você vai lá e eles explicam por que precisam das espingardas. Faz todo sentido. Você volta e diz, eles precisam de espingardas. 5 anos depois, eles recebem pistolas a laser que não funcionam. Em outras palavras, o requisito válido se perde no processo e você recebe algo que o empreiteiro acha ótimo, que pessoas de alto escalão adoram, mas que não compreendem de fato. E o dinheiro, o tempo e a oportunidade são todos desperdiçados. Bem, de novo, sabe, nós vamos entrar num período onde você não vai ver orçamentos de mais de $1 trilhão para a defesa. Isso simplesmente não vai acontecer. Ninguém quer admitir isso. Ninguém quer admitir que vamos ter que cortar gastos. Nossos credores estão começando a se afastar de nós. Se você não demonstrar nenhuma vontade de exercer disciplina financeira, eventualmente seus credores não te fornecem absolutamente nada. Estamos nos aproximando disso. Então, espero sinceramente que não enfrentemos uma falha catastrófica. A situação não parece nada boa neste momento. Portanto, acredito que declarações desse tipo são provavelmente mal aconselhadas e deveríamos conter um pouco as nossas expectativas e seguir o exemplo dos manuais soviéticos e alemães dos anos 20 e 30 e fazer algumas experimentações sérias. Mas não queremos estar do lado errado desse cálculo, como a França e o Reino Unido em maio de 30, mas maio de 40, desculpe, mas receio que teremos de parar por aqui. Temos outro programa para fazer quase de imediato. Então, obrigado por vir hoje, Doug. Nós realmente